Boa tarde, gente. Começando mais um Café com Chefão, o programa onde as ideias se encontram, histórias inspiram e o futuro é traçado em cada conversa. Temporada Que Negócio é Esse? Temporada Que Negócio é Esse, como todos sabem, é onde nós conversamos com pessoas que realizam sonhos e esses sonhos somados à paixão se tornam grandes negócios. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos entrar no mundo da mototurismo, exatamente, mototurismo, realizar sonhos em duas rodas. E para estar conversando com a gente, eu estou trazendo Cado Gomes que é um especialista no assunto, é uma pessoa que está com mais de 50 mil seguidores na rede, faz um trabalho bacana na internet, e é isso aí, o Cado vai contar toda a sua trajetória no mototurismo. Boa tarde, Cado Gomes. Boa tarde, Márcio, boa tarde a todos aí. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E é sempre legal, né? Compartilhar as histórias da gente. Cara. Não, para espero que alguma coisa possa inspirar alguém. Vai. Você é uma inspiração, né? Eu te conheço há muitos anos. Muitos anos. Né? Eu sempre achei você uma pessoa muito certa, um amigo fiel. Uhum. Então, por mais que a gente às vezes não se veja, a gente fala muito da amizade. A amizade não é aquela coisa que você tem que estar todo dia ali debaixo, né? Abraçado com a pessoa. A gente está se vendo de longe. E eu tô sempre ali curtindo as tuas vitórias, né? A gente tá falando de filhos também. Uhum. Então, amigão, fica à vontade. Obrigado. A amizade não se mede por quantidade de horas juntas, mas é pela qualidade, é o querer bem, né? Então, vamos lá. É isso aí. Fala quem é o Cado Gomes para os nossos ouvintes aí. Bom, Cado Gomes, né? Eu brinco, esse apelido Cado vem da época que eu era criança. E aí, quando eu cresci com 5 anos, que eu descobri que meu nome, na verdade, era Ricardo, para mim era engraçado. Então, eu brinco com todo mundo que meu nome é Cado e o apelido é Ricardo, né? Mogiano. Bacana. Faço 60 anos já esse ano. Já posso pegar minha carteirinha de idoso. Não, ainda não. Pô, você tá fazendo mototurismo, cara. Não tô longe disso. Não. E assim... Dando um resumo rápido, depois a gente vai aprofundar nessa história. Você era do mercado corporativo, que eu sei. Eu fui sempre trabalhei na área de tecnologia da informação TI, então toda a minha formação profissional, acadêmica, sempre foi em TI. Sempre gostei muito de TI. Nos conhecemos quando trabalhei na Júlio Simões, né? Delícia, você lá no cara. RH, eu na área de antigo CPD, Centro de Processamento de Dados. Mas aí, em algum momento da minha vida, eu estava cansado não de TI, mas do mundo corporativo, queria buscar mais propósito para a minha vida do que cargo, do que salário. E aí foi quando eu fiz uma grande mudança, né? Chutei o balde, né? Como se diz, em 2012. E aí, a partir de 2014, comecei a trabalhar profissionalmente com mototurismo. Sempre fui apaixonado por moto. Eu ia falar isso agora. Sempre tive moto. Desde meus 18 anos, né? Desde que eu tirei carta, sempre tive moto. E aí me dediquei, né? Me dediquei a isso e aí muitas mudanças, o caminho nem sempre é fácil, né? Mas o começo é difícil. O estalo para o negócio foi quando? Que ano? Então, aconteceu assim, né, Márcio? Quando eu dei uma chutada no balde do mundo corporativo, eu confesso que eu não tinha nada em mente. Eu não sabia, não foi assim, ó, eu vou sair do mundo corporativo porque eu vou trabalhar com mototurismo. Eu estava cansado de ficar num escritório, Sim. 4 paredes, e ser escravo da empresa. Era uma empresa americana, né? Norte-americana, muita cobrança, muita exigência, te cercava de benefícios, mas eu estava me sentindo meio assim, já partindo para uma depressão. Eu sentia que não era um caminho legal. E eu sabia que eu tinha que romper com aquilo. O que eu ia fazer, eu não sabia ainda. Eu queria ser mais dono da minha agenda, mais dono da minha vida. E aí, em 2012, o que eu fiz? Eu pedi férias, né, para o meu chefe na época. Na época, eu era diretor de Soluções Fiscais Brasil, então tinha um cargo bom, tinha 180 funcionários abaixo de mim. Então, tinha uma situação muito legal e não estava feliz. Aí eu pedi férias e foi uma briga para que eu conseguisse 30 dias de férias. E eu consegui. E aí, na época, eu peguei essas férias e fui fazer uma viagem sabática. Eu sempre gostei de moto e fiz uma viagem literalmente para o fim do mundo. Eu fui para o Ushuaia, que é o lugar mais austral do hemisfério sul. E foi uma viagem de 32 dias, acho que deu 13 mil quilômetros. Mas foi assim, uma viagem assim, totalmente programada? Não, agora eu vou viajar meio que
Não, Meio foi que meio na engraçado. louca, né? Foi assim, a única programação que eu tive, eu pus na cabeça que eu ia viajar ia em pra lá. novembro de 2012. E o Tá. destino era lá. Já tinha feito algumas outras viagens maiores, mas não tão desafiantes como essa. E como eu me sentia um motociclista experiente, né? Então, toda a experiência que a gente acumula é importante, mas cada novo desafio é um desafio, né? Tudo que a gente aprende serve, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com o excesso de autoconfiança. E eu achava que eu já era um motociclista experiente. Falei, não, eu só sei que eu vou para lá, eu quero chegar no Ushuaia e vamos embora. Ushuaia, tô chegando, né? Tô chegando, vai lá, vai ser tranquilo, imagina. Moleza. Tô acostumado a andar de moto. Mas aí, assim, eu já tinha andado aqui muito pelo Brasil, já tinha viajado na Europa, mas a Europa é outra realidade. Europa, você viaja para a Europa, parece que você está sempre numa cena de filme, né? Tudo maravilhoso, tudo é lindo. Dá vontade de tomar um café, daqui a pouco já aparece um lugar maravilhoso para você tomar um café. E na América do Sul, Patagônia é outra pegada. A Patagônia é um dos lugares menos habitados do planeta, a pegada é outra. E eu não sabia de nada disso. E fui. E a viagem deu certo, foi uma experiência maravilhosa, cumpriu o propósito de ser uma viagem sabática, mas assim, tudo que podia de dar errado na viagem deu. Tive problema de pane seca, tive problema de ficar sem hospedagem em algumas cidades, acabou o dinheiro, o peso argentino e não arrumava lugar para trocar, e sim, aconteceu de tudo. E aí, quando eu voltei, isso me deu um estralo. Eu falei, caramba, viajar de moto não é só você subir na moto e sair, né? Falei, trabalhei minha vida inteira em informática, com planejamento, implantando sistemas, fazendo gestão de projeto. E, poxa, fui tão negligente numa viagem de moto. E aí comecei a me interessar muito por essa questão do planejar melhor uma viagem, a importância, e não só de moto, né? Qualquer viagem que a gente vai fazer, de avião, de ônibus, de carro, você estudar um pouco para onde você está indo, como é que é a cultura local, e a gastronomia, para tirar proveito disso, os pontos de atenção, cuidados. E eu fui cada vez pegando mais gosto por isso. Então, eu já tinha saído do mundo corporativo, porque quando eu voltei dessa viagem sabática, no primeiro dia de trabalho, eu fui na sala do meu chefe e pedi as contas. Pedi as contas e falei, foi... Na época eu achei assim, fiz a melhor coisa da minha vida. Aí depois cai a ficha, você fala, bom, e agora? Cadê a conta? Cadê aquele negócio da conta? Aquele dinheiro que caía todo final do mês, né, na conta. Mas, enfim, né? A gente tem que tomar uma decisão. E uma coisa, até já aproveitando para comentar sobre isso, né, é muito engraçado. Porque o ser humano, como um todo, ele não gosta de sair da zona de conforto. Não. Né? Não gosta. Ele quer ter tudo junto. Quer ter tudo junto. E às vezes tem coisas que estão incomodando e a gente fala, poxa, mas será que eu devo? Será que eu não devo? E a certeza a gente nunca tem, né, Márcio? E tem uma frase que eu aprendi ao longo da minha vida que diz o seguinte, na vida, tudo antes de melhorar, piora. Primeiro piora para depois melhorar. Eu quero emagrecer, ficar sarado. Você vai ter que entrar na academia, você vai ter que cortar um monte de coisa que você gosta, você vai ralar, você vai emagrecer lá no final, vai ser legal, mas esse processo... Então, o processo de transformação, ele tem um preço, ele exige, né? Tem um tempo também. Você tem que abrir mão de coisas, tem que superar medos, o processo de transformação é doloroso, você não quer sair da zona de conforto, mas não tem jeito. Grandes mudanças, você não consegue pular essa fase, né? Então, você tem que estar muito determinado naquilo que você quer para você não desistir no caminho. Porque quando eu fui, né? Quando eu saí em 2012... Você foi empreender, né? Você saiu para empreender. Então, quando eu saí em 2012 do mundo corporativo, eu continuei durante 2 anos prestando consultoria. Estava legal. Financeiramente estava bacana. Falei, não, mas não é isso ainda que eu quero. E quando eu parti para o mototurismo, um mundo novo, porque quando eu fui fazer consultoria, era consultoria do que eu conhecia, do que eu tinha trabalhado nos últimos 30 anos da minha vida. Quando eu fui para o mototurismo, é o seguinte, eu sempre fui viajante de moto, mas agora eu não conheço o negócio mototurismo, né? Então foi difícil. E a responsabilidade, né, cara? Você vai levar um pessoas, levar grupo. E a gente sabe que a moto tem que tomar todos os seus cuidados, você está trabalhando ali com sonhos. Às vezes, pessoas que estavam ali 10 anos juntando dinheiro para realizar aquele sonho. Então, você tem que entregar a melhor experiência possível para a pessoa.
E aí, no meio do caminho, você vai, né? Pedra para cá, pedra para lá, tropeça aqui. Putz, será que eu estou fazendo a coisa certa? Aí você pensa em desistir. Então, por isso que é importante, né? Quando a gente tem um sonho, tem um alvo, a gente está muito determinado, né, para não desistir. E não desistir. E eu sempre gostei muito de ler, e aí, engraçado, se você vai buscar aí algumas histórias inspiradoras, né? Do pessoal da Starbucks, do próprio Steve Jobs, Sim, da pô. Pixar, da KFC e várias outras aí. Walt Disney. Todas são assim. A pessoa, antes de ela chegar ali no sucesso que ela queria, faliu várias vezes, quebrou várias vezes, subiu e desceu várias vezes. Eu tô assim, viu? Tô assim. Faz parte. A gente sempre está, na verdade. Ultimamente. E levou um monte de não, e a coisa vai. Mas quando o cara acredita no sonho, então ele insiste naquele processo da transformação, e por isso que tudo antes de melhorar piora, porque passar por esse processo não é fácil. Mas quando dá certo, Mas irmão. quando dá certo, e assim, né? Também. Você fala, pô, cara, olha onde eu tô. O que é dar o certo, né? Acho que isso que é importante, Sim. né? Mas assim. Então, cada um que tem que saber o que é dar certo. O dar certo, muitas vezes, não é você ficar milionário, né? Porque depende do que cada um enxerga como mais importante para a sua vida. Como ser milionário, né? Também. Qual que é o propósito da sua vida? É morrer com uma conta gorda, cheia de dinheiro? Se a pessoa pensa como isso, está tudo certo. Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Então, o que é dar o certo? No meu caso, né, não estou dizendo que para todos tem que ser igual. Para mim, o dar certo, o que foi o dar certo? Eu queria poder ter uma fonte de receita fazendo aquilo que eu amo de paixão, né? Isso sim. E uma coisa que eu não esperava e que é muito gratificante, a quantidade de novas amizades que eu trouxe. O resultado. A realização de sonhos de pessoas. É um resultado satisfatório de tudo isso. E ser remunerado por isso dentro de um valor que, para mim, me atende para o meu estilo de vida, né? Para aquilo que eu quero. Não foi uma opção para querer ficar rico, até porque se fosse para ficar rico, eu continuava como diretor de uma multinacional. Mas, enfim, independente do objetivo, né, que cada um busca, eu acho que é sempre muito importante, como o tema né, que negócio é esse, falando de transformações, se a pessoa realmente acredita naquilo, é correr atrás, é entender o seguinte, o caminho não é fácil. Vai ter muitos tombos, né, tropeços, mas ela continuar insistindo para que uma hora ela realmente alcance. O caminho não é um estralar de dedos. Mas né? Tudo isso, cara, o que você está falando, realmente é importante as pessoas, né, prestarem atenção. Vocês que estão empreendendo aí, né, no que negócio é esse, mas o apoio da família também conta muito, né? No seu caso... Fundamental. No seu caso, como que foi o apoio? Você é casado, né? Tem dois filhos, e meus filhos estavam em plena época escolar, ainda passariam pela faculdade, pela universidade, então ainda financeiramente tinha bastante que ser investido. Provedor, né? Eu era o provedor. Né? E a gente, como eu era diretor na multinacional, a gente tinha um padrão de vida, mas tudo aquilo para mim não estava me tornando feliz. E quando eu resolvi fazer a grande mudança, o primeiro bate-papo, obviamente, foi com a minha esposa, porque é ela que dividia o dia a dia comigo, ela que estava ali segurando a bronca, enquanto eu estava lá na correria, educando nossos filhos, criando nossos filhos, tomando conta de tudo, inclusive de mim. E aí, quando eu decidi que eu ia... Eu assim, aquela coisa, né? Às vezes você quer sair de um buraco, primeiro passo, para de cavar o buraco, senão você não vai sair dele nunca. Sim. Então eu sabia o seguinte, eu não tinha certeza do que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria me libertar daquele mundo corporativo que eu vivia. Eu tinha que sair de lá, eu tinha que pedir as contas, sem saber exatamente o que eu ia fazer. E aí fui conversar com a minha esposa. Falei, olha, eu estou assim, não estou descontente, quero fazer uma mudança, não sei ao certo ainda o que vai ser, porque em 2012 eu não tinha definido, tanto que eu comecei profissionalmente o mototurismo em 2014, e eu falei para ela, olha, eu quero buscar uma outra forma, né, de tocar minha vida, e uma coisa certa, isso vai mexer com o nosso padrão de vida. E aí ela, de forma direta e resumida, ela falou para mim assim, demorou para você tomar essa decisão.
Porque ela via que eu não tinha mais tempo para a família, ela percebia que eu estava ficando muito estressado, talvez até partindo para um quadro depressivo, e que todo aquele aparato de um cargo numa multinacional, aquilo não estava fazendo a menor diferença para mim, né? Eu nunca... Na verdade, isso aconteceu na minha vida, mas não foi algo que eu busquei que nem um louco, porque eu nunca tive essa vaidade, não, eu quero ser um diretor. Não, foi acontecendo, porque tudo que eu sempre fiz na minha vida, eu sempre batalhei muito, então corre atrás e estuda, e se esforça, e assume desafio. Então, quando ela falou essa frase, eu falei, pronto. Pô, esse então, é o olha apoio só, que eu preciso. Não tinha nada em vista, não sabia o que ia acontecer, mas de saber que eu tinha apoio da minha esposa, da minha companheira, e o que tivesse que ser, seria, e que ela acreditava em mim, porque muitas pessoas me chamaram de louco. E eu não condeno eles. Não é que eles estavam me desincentivando. Que gostam da gente, mas não vivem o nosso dia, né? Mas nosso dia a dia, assim, né? cara, o cara vai largar um baita caro, legal, salário legal, para fazer o quê? Nem ele sabe o que ele quer fazer ainda direito. Mas eu sabia que eu tinha que mudar. Eu precisava mudar a minha vida. Então, por isso que eu falo, né? O que é alcançar o sucesso? Nem sempre é o dinheiro, né? Às vezes é você buscar um propósito maior, é uma qualidade de vida, é poder ter mais tempo para sua família, mais tempo para os seus amigos, para fazer o que você gosta. Então, no primeiro momento, não é assim, eu vou largar isso porque eu tenho um outro projeto, eu vou entrar num outro negócio que vai me render muito dinheiro. Não, eu nem sabia o que eu ia fazer. Mas só o fato que eu tinha, a única certeza que eu tinha é que a minha qualidade de vida ia melhorar. Eu ia ser dono mais do meu tempo. Ô, Cadão, e nesse negócio aí, bom, o primeiro grupo você levou quando? Para onde vocês foram? Foi assim, né? Quando eu comecei com mototurismo, né? Aí começa, aí que eu falo que vem os tropeços. Não, vou fazer mototurismo. Bom, vou começar aqui pelo Brasil. Arrumou hoje em dia... Quantos clientes? Clientes? Aí eu falei, bom, no Brasil, a meca do mototurismo é Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. É a meca do mototurismo, todo mundo quer conhecer. Eu vou fazer um tour para a Serra do Rio do Rastro, 7 dias. Aí comecei, isso em 2014, aí comecei a divulgar. Com muito custo, consegui 4 pessoas para levar, que não pagava, não pagava nada. Tá. Eu ia levar o pessoal e Você era o guia. O valor que eu ia receber desses 4 não pagava as minhas despesas de estar levando os 4. Falei, bom, eu tenho que começar de alguma forma. Eu tenho que começar por baixo. Porque daí esses 4, se a viagem for boa, eles vão contar para outras pessoas. Aí eu vou gerar fotos, filmes para publicar, mototurismo. E assim foi. Depois um segundo grupo, 5 pessoas, 6 pessoas, e 4 de novo, 6 pessoas. E aí foi Serra do Rio do Rastro, 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 Serra do Rio do Rastro. Já estava ficando enjoado. Se bem que lá é maravilhoso, né? Mas naquela época, muito seguido. A moto já não queria ir mais. Eu ia sozinho, já podia vendar ali a moto ia. E aí eu peguei e falei, bom, legal, bacana, mas agora tem que começar a diversificar. E aí eu já tinha feito algumas viagens pela América do Sul. Aí quando chegou em 2015, eu peguei... 2016, na verdade. Eu peguei e falei, bom, agora está na hora da primeira viagem internacional. Qual que é a meca do motociclismo na América do Sul e talvez até no mundo? Deserto do Atacama, no Chile. E aí montei meu primeiro grupo Deserto do Atacama. Mas você não tinha ido ainda sozinho? Já tinha ido. Você já tinha ido uma vez, conhecia, mas não tinha aquele conhecimento profundo ainda. Mas falei, não, dá para ir, dá para levar, tudo planejado certinho. E aí fiz o meu primeiro grupo do Deserto do Atacama, com muito custo consegui 6 pessoas, tá? Que também fiquei no 0 a 0. Tá, mas aí, Cadão, assim, você... como que você programou essa viagem principal, que é a maior? Você cuida da reserva dos locais antes? É tudo... Isso, é tudo isso. Na verdade, assim, é como uma agência de turismo tradicional, né? Então, então, a pessoa que vai na viagem, então você já cuida toda a parte de documentação, dá toda a assessoria para a pessoa. Às vezes a pessoa nunca fez uma viagem longa. Que tipo de equipamento de pilotagem que precisa, preparação da moto, reserva dos hotéis, reserva dos passeios, as melhores rodovias. E assim, né? Motociclismo, acho que o turismo em geral, mas o motociclismo é uma coisa muito
é emocional. É muito emocional. Ah, É o tipo de venda que não tem nada de racional. Então, por exemplo, sei lá, se eu vendo celular, eu enxergo como uma venda racional. Olha, compre esse celular, ele faz tem isso, tantos isso. megas de RAM, É. você vai poder ter um trabalho melhor, você vai otimizar. É uma escolha racional. Não, realmente eu preciso trocar de celular, vai me ajudar no meu trabalho e coisa do tipo. Vender um tour, né, uma viagem de moto, não é uma coisa racional, é emocional. Pô, você vai realizar um sonho, você vai ter experiências, você vai se desafiar, é aquela coisa toda. Não, eu acho que tem a ver com a liberdade, né, da pessoa falar, poxa, eu sou livre, vou andar, né? Porque, igual você falou, a gente vive em escritório, a gente vive esse mundo. A hora que você pega ali, eu acredito, eu falo, você tá ali andando, aquele lugares bonitos, você vai, pô, isso que é a liberdade, né? E no motociclismo as pessoas buscam muito isso, né? E a moto dá aquela sensação de liberdade, porque de fato dá mesmo. Dá mesmo. Dá mesmo. E aí, então, organiza tudo e vai. E aí o que aconteceu? Aí começou as viagens, aí depois já fiz uma para o Ushuaia levando pessoas, aí fiz uma para o Uruguai, fiz uma para o Peru, e aí a coisa foi tomando corpo. Aí eu já conseguia montar viagens levando 8, 10 pessoas. E você tem um cuidado, você falou de 6, hoje eu sei que é muito mais que 6, mas a questão de segurança, você faz uma palestra, né, eu acredito que você deva falar, ó, de como andar na moto também, que andar na moto numa cidade igual São Paulo é uma coisa, pegar uma estrada é liberdade, mas também tem os percalços, né? E por isso que é importante, seja lá o ramo que a gente atua, é sempre trabalhar com seriedade e responsabilidade, porque quando uma pessoa me procura para querer participar de um tour meu, isso sempre foi assim, não só no passado, não só agora, eu sempre converso com a pessoa para entender um pouco a história. Porque eu poderia falar, não, é um cliente que está indo, se o cara pilota bem, se ele tem capacidade para fazer uma viagem tão longa ou não, o problema é dele, ele é adulto, ele que está decidindo. Mas não é bem assim. Eu sei que se o cara é um cara, não, eu comprei a moto semana passada e já quero ir para Atacama. Não, não é assim que funciona. Ah, não, tá bom, eu comprei a moto semana passada, é uma moto nova, mas já ando de moto há 20 anos. Aí é outro. Tá? Nunca fiz uma viagem tão longe, mas já ando de moto há 20 anos. Tá bom, você já tem experiência. Tá? E eu já falei não algumas vezes. Em situações assim. Já falei algumas vezes. Acho que você não está preparado, né? Já teve até uma vez que a pessoa ficou até brava comigo, mas eu falei, olha, tudo bem, você quer ficar bravo. Eu sempre falando de uma forma transparente, de uma forma educada. Não dizer, você não está preparado. Não, sempre tentando explicar. Falar, olha, para a segurança do grupo, para a sua segurança, eu acho que você deve primeiro treinar um pouco, pegar um pouco de habilidade com a moto e não comprar uma moto há um mês atrás e já quero ir para Atacama. Tá. E o cara ficou bravo comigo. Eu falei, olha, tudo bem, é um direito seu, mas talvez... eu prefiro que você fique bravo comigo e talvez você me agradeça um dia que você refletir, do que simplesmente eu falar vamos e depois ficar com peso na consciência de saber que você realmente não estava preparado, aí se acidenta alguma coisa, se machuca, se arrebenta, vai ser pior. Qual o erro assim, que você acha que, você falando sobre isso, qual o erro que esses motociclistas mais cometem na viagem? Você fala, pô, os caras... É engraçado, Márcio. Eu acho que teria talvez até uma lista, mas o que eu vou elencar como primeiro é engraçado. Eu acho que é um problema que acho que acaba afetando as pessoas no geral, em tudo que fazem na vida. Que é querer fazer uma viagem de moto, seja para o destino que for, com pressa. É a tal da pressa, né? É a correria. Não, uma viagem que você precisaria de 15 dias para fazer. Eles querem... Não, eu só tenho uma semana e vou fazer. Por que eu digo essa questão da pressa? Porque se for fazer com pressa, o cara tem um tempo curto, ele vai querer fazer o quê? Descontar na aceleração. Vai querer andar a 180, 190. A viagem se torna muito mais insegura. Ele vai deixar de conhecer e tirar todo o proveito. Porque numa viagem, é por isso que a gente usa o termo mototurismo, não é só o chegar no destino de moto. Sim, é você conhecer o lugar. Isso não é corrida, né? Vira corrida. E não só um outro país, até que no Brasil, né? O Brasil, que é um país continental, você vai para o sul, é uma cultura... você tem tantas coisas interessantes para conhecer da cultura local, da gastronomia. Você vai para o Nordeste, é outra realidade, para o Norte é outra, para o Centro-Oeste.
Você vai para a Argentina é uma coisa, para o Peru, enfim, qualquer lugar é assim. Então, você faz essa viagem muito corrida, você não aproveita a viagem, você não curte, você aumenta muito o risco. Então, é essa maluquice. Não, mas eu não... Eu tenho não tenho paciência de eu ficar tenho no um grupo. amigo, né? Eu tenho um amigo, e não vou entrar em nome, mas assim, é engraçado, porque é um cara que gosta de andar de moto, nunca fez uma viagem grande assim, mas tem a vontade. É um empresário bem-sucedido, então ele tem condições financeiras de fazer, ele tem uma empresa estruturada, uma empresa grande com funcionários, que pode deixar, mas aquela coisa do dono que começou uma empresa pequenininha e cresceu muito, e assim, a empresa não roda se eu não estiver aqui, ela não vai para frente, então eu tenho que estar aqui no negócio. E nunca fez, tá? Porque eu não posso sair. Ah, quanto tempo que é uma viagem dessa, cada um? Pô, Atacama é 20 dias. Não posso, eu tenho no máximo uma semana, não dá, e nunca. Conclusão, na Covid, pegou Covid, ficou entubado, quase que foi, né? Só não foi porque a esposa tomou aí a dianteira, conseguiu contratar aí uma equipe médica de primeira e conseguiu recuperar ele, graças a Deus. Cara, gente finíssima. Mas, conclusão, entre o tempo que ficou internado e tudo mais, ficou 3 meses afastado da empresa. Fora sequelas, né? Fora sequela, porque ficou 3 meses entubado. Quando voltou, ele não conseguia nem comer sozinho, aquela coisa toda. Então, é um amigaço meu, um amigão, irmãozão mesmo, que eu amo de paixão. E aí, isso que aconteceu com ele, falou assim, me fez refletir, eu acho que todos, na verdade, deveríamos refletir, né? Essa questão do tempo. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Pô, a gente não tem tempo para a gente, para ser feliz, para o trabalho, trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia. E muitas vezes a gente não precisa daquilo, está trabalhando para aquilo, por quê? Porque eu quero ganhar mais, eu quero comprar uma casa maior. É engraçado como é que o ser humano... Não tem nada de errado nisso. A gente conquistar as coisas, Léo, mas às vezes o ser humano não tem freio, né? Ele só... Para ele... E a felicidade nas coisas materiais é muito rápido, né, Marcinho? É aquela coisa, é exatamente isso que eu ia falar. Eu paguei, eu quero uma semana conhecer e voltar. Eu falei, pô, cara, a paisagem é linda, você, né? Tem uma história, correria, né? E tudo tem uma história, né? Você vê que nem eu sempre uso a questão da compra de um carro novo como exemplo. Você comprar um carro novo é uma delícia. Pô, comprei o carro que eu queria, que delícia. Aquele cheirinho de óleo. Você sai da concessionária, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, pum, acabou. Acabou. Então, esse amigo, aconteceu isso com ele. Então, ele viu o quê? Graças a Deus, ele sempre viajou, né? Mas a viagem de moto em si, ele deixava... Mas isso que aconteceu, ele refletiu? Não, refletiu. Então, é engraçado isso, né? A gente nunca tem tempo para gente, mas tem tempo para o serviço, tem tempo para aquilo. E, de repente, a gente adoece, vai parar numa cama. Você passou por situações, né? Mas assim, você sabe bem que é isso. Então, eu acho que uma coisa que é um grande mal da humanidade é essa questão da pressa para tudo. E quer fazer tudo corrido. Eu só estava com pressa para fugir da UTI. Então, imagino que não é um lugar que ninguém queira estar, né? Ali vai um, vai outro. Tá chegando. Morreu daqui. Tá chegando. O cara querendo que eu tomasse banho lá. Então, eu acho assim que é legal, né? Esse espaço aqui, que negócio é esse, falar de empreendedorismo. Mas, assim, acho que é importante as pessoas também refletirem o seguinte: por que ela quer ser um empreendedor de sucesso? Né? Qual que é o grande propósito disso? Para ela ter uma vida melhor. Então, às vezes, a gente buscar uma nova fonte de receita, empreender, né? Qual que é o propósito disso? É apenas ganhar mais dinheiro? Tudo bem, não estou dizendo, não sou anticapitalismo, não é isso, não. Mas, assim, é a gente tomar um certo cuidado, porque tudo tem seu preço, né? Quanto mais a sua empresa cresce, quanto mais você tem que se envolver, você vai ter um preço. Às vezes, Carlos, a gente que trabalha aí, né? Os trabalhos que você faz, que eu faço, mas às vezes, hoje eu pergunto muito para o cliente também, assim, sabe? Que momento você está? Eu vendo imóveis. Qual o momento que você está da venda? Porque às vezes a pessoa, não sei se eu compro, não sei se eu alugo, se eu vendo, se eu compro, sabe? Você tem que se sentar o cara falando, qual o momento? Igual você, qual o momento para viajar? Em que momento você está para poder realizar esse sonho? Porque às vezes a pessoa mesmo fala, pô, eu acho que eu não estou no momento certo.
E tá tudo bem, não tem certo ou errado, né? Não Se não é o tem. momento, não é o momento. Não é uma, mas as Perfeito. pessoas, não, eu quero ir porque, igual você falou, eu acho que até pro grupo também é uma coisa que você tem um grupo formadinho, tá todo mundo ali na linha, ó, vamos fazer em 20 dias, não é isso? Uhum. Ó, em 20 dias a gente vai até... eles têm uma liberdade de ir da tua frente? Como que é mais ou menos isso aí? Não. Não? Ai. Toda vez que eu levo um grupo, eu brinco com o pessoal. Falo assim, olha, regra de ouro, que não pode ser quebrada na viagem inteira. Nunca ultrapasse o guia. Tá. E por que eu falo isso? Porque eu digo pro pessoal o seguinte, né? O principal objetivo, quando o cara contrata um passeio guiado de moto, não é para eu levar eles até Sim. cada cidade. Porque isso aí o Google Maps leva, o GPS leva. Mas é justamente o conhecimento da região, saber os perigos, as armadilhas. Então, às vezes eu falo assim, pô, de repente fala, nossa, o Cadão tá andando a 40 por hora, será que ele tá com sono? Eu vou ultrapassar ele e esperar na frente. Não, se eu tô andando a 40 por hora, porque você porque sei que aquela região é uma região que sempre tem animais na pista, tem que tomar um certo cuidado, ou tá chegando um trecho que a rodovia é toda esburacada. Então, por isso que eu combino com o pessoal, não pode passar o guia, porque o meu principal objetivo não é levar ele para mostrar a estrada, é levá-los em segurança e trazê-los de volta. E você estudou eu acho que cada ponto tem uma história. Você conta a história também? Eu procuro, até porque a partir do momento que eu resolvi trabalhar com turismo, então eu sinto a obrigação de fazer a lição de casa. Estudando sempre as rodovias, sempre me atualizando, sempre antenado. Algum marco importante do local, né? Olhar, inclusive, como é que são as leis, né, de cada país. Tá. E, principalmente, a parte do turismo. Quais são os lugares... E lógico, olhando para o meu público. Porque o turista, o motociclista turista, ele adora os marcos turísticos. Então, por exemplo, vamos pegar Peru, que é um país maravilhoso. Então, você vai fazer uma viagem de moto, o cara quer conhecer Machu Picchu, o cara quer voar de avião nas linhas de Nazca, o cara quer conhecer o Lago Titicaca, que é o lago mais... Mas o que mais que ele quer? Ele quer pilotar pelas rodovias mais lindas. Ele quer ir conhecer esses lugares de moto, mas qual que é a rodovia mais linda para ir daqui até aqui? Que muitas vezes não é o caminho mais curto, né? Então, só que o que eu acho importante para quem trabalha profissionalmente com turismo é ir além. Por exemplo, o Chile é um país que é muito rígido em relação à bebida alcoólica. Você pode estar numa praia, num calor absurdo. Você não pode entrar num bar, pegar uma cerveja e sair bebendo na rua. Se você vai na praia no Chile, você não pode levar um cooler com bebida alcoólica. Né? Então, eles têm muitas restrições em relação à bebida. Isso você já passa por Então, você tem que saber que é assim que funciona para passar já para o pessoal saber, né? Para não... Alguém já foi preso lá, Cadão? Não, ainda não. Né? Ainda não. O bom é que assim, o pessoal, eles são... Se de repente o turista comete esse erro, aí se tem uma polícia, ele chega educadamente, né? Fala que não pode e fala que você tem que descartar, né? Mas é lógico, aí o cara não descarta, não obedece, aí o pau come. O papo muda, o pau come, aí a borracha vai cantar. Por exemplo, você pode estar o maior calor do mundo no Chile, você não pode tirar a camisa e andar sem camisa na rua. Caramba, cara. Então, eu sempre procuro estudar isso, né? Que nem agora. Eu tenho alguns roteiros montados já pela Europa. E eu estou querendo fazer um, que é Portugal e Espanha, que eu já conheço, legal. E o Marrocos, ele tem um apelo muito legal para mototurismo, porque tem umas serras lá alucinantes com curva. Cara. Só que o Marrocos é um país de cultura muçulmana. Então, antes de levar um grupo, você tem que entender onde você pode ir, não pode ir. Se tem lugares que se eu levar... Se as mulheres vão na garupa, como é que é essa questão? Tem que estar com lenço na cabeça, não tem? Então... enquanto eu não tiver as informações, estudar isso muito, é para não entrar numa fria, não arrumar um problema. Então, eu acho que, como eu disse, não só de moto, qualquer lugar, para a gente tirar o melhor proveito possível, não se envolver num estresse desnecessário, aproveitar, é conhecer o local que você está indo, estuda um pouco dos costumes, da cultura, da culinária. Você dá uma ideia e depois você vai reforçando. Aí eu dou uma geral pro pessoal e você vai reforçando pelo caminho. O Cadão, e o que não pode faltar na bagagem aí
do turista? Bom, você fala na bagagem de fato de física. De física, você fala. Na verdade, assim, numa viagem de moto, a regra de ouro é menos é mais. Quanto menos bagagem você leva, melhor. Porque você ir viajar com a moto muito pesada é desconfortável. Tá? Então, a roupa de moto vira roupa para o dia a dia. Porque, por exemplo, numa viagem de moto, você vai para um lugar frio, não dá para você levar 2, 3 jaquetas. O volume é absurdo. Então, a própria jaqueta de moto vira a jaqueta de pilotagem. Né? Então, você não deixar de levar os itens principais, são as roupas certas, mas um pouco de cada. O que eu sempre passo para o pessoal que viaja comigo e para todo mundo em geral. Não importa se a viagem vai ser 10 dias, 15 dias, um mês, é roupa para uma semana. Que dá um volume pequeno, você vai lavando pelo caminho e dá para se ver. Agora, tem alguns países que você tem cuidados adicionais, que nem o Peru, por exemplo. O Peru, você raramente vai achar no Peru um posto de gasolina com uma loja de conveniência. Quem viaja de moto, que nem quando a gente viaja de carro aqui no Brasil, a gente aproveita aquela parada no posto de gasolina, abastece, vai tomar um café, vai comer um salgado, vai fazer um lanche. No Peru isso é muito complicado. Tá? E quando você passa em vilarejos mais pobres, você tem uma recomendação de você nunca tomar água que não seja mineral. Então, por exemplo, numa viagem no Peru, o que não pode faltar na bagagem, além do tradicional? Você sempre ter um lanche e água. Tá? Sempre ter um lanche e água. Quando você viaja para o Ushuaia, não tem esse problema dos postos de gasolina. Mas como é uma região, uma das menos habitadas do planeta, às vezes você vai passar por um posto de gasolina, o próximo é daqui a 250, 300 quilômetros. Às vezes você vai fazer uma parada no meio caminho para descansar, se você não tiver um lanche, também uma água. Então tem assim aqueles itens que são os indispensáveis, levar as roupas certas e as quantidades certas. Né? Então, por exemplo, camiseta de algodão não é uma coisa legal. Leva tipo dry fit. Por quê? Menos volume, no dia a dia você lava, seca rápido e mais leve. Sim, né? Verdade. Mais leve. Então tem essas dicas. Então, toda vez que organiza um tour, a gente tem toda a fase de preparação antes de partir para o tour. Tá? Então, aí, durante essa preparação, como são pessoas de várias cidades e estados diferentes, sempre usando a tecnologia, conversas online, e aí vai dando toda essa instrução. O que a pessoa precisa se preparar de documentação? Olha, tem que ter passaporte, pelo menos com 6 meses de validade. Se for usar o RG, é permitido, mas não pode ter mais que 10 anos de emissão. De bagagem, você tem que levar isso. Preparação da moto, tem que ter isso, para poder partir para a viagem para não ter aquelas surpresas que poderiam ser evitadas. Né? Se a gente convida o Marcelo Harada para essa viagem, ele ia levar o secador de cabelo. Ia levar o secador de cabelo. Você lembra? Eu ia ter uma preocupação maior com ele, porque ele ia dormir na moto. Ele ia dormir na moto. Cadão, falando de moto, assim, é lógico, todo mundo tem um sonho. É lógico que muita gente já comprou essa moto sem conversar com você. Uhum. Você faz uma análise da moto, você fala, olha, essa moto, é lógico, tem a ideal e tem algumas que você pode falar, essa dá, mas às vezes você vai ter um problema na viagem. Isso acontece? Então, tem duas realidades aí, né, Márcio? O pessoal que viaja comigo e o pessoal que assiste minhas lives, que participa de alguns cursos que eu faço, que eu também tenho essa parte de mentoria, consultoria. Então, é assim, qualquer moto, quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo, pode ser uma Bis, uma Pop 100, com qualquer moto você vai para qualquer lugar do planeta. Tá? Isso é fato. Tem pessoas que já foram para o Alasca de Pop 100, de Bis, pessoas rodando o mulo, pessoas que já foram para o Ushuaia com moto de 50 cilindradas. Pô, cara, eu achava que... É lógico que você tem que respeitar as características da moto. Se você ir com uma motinha de 50 cilindradas para o Ushuaia, você vai levar o triplo do tempo, aquela coisa toda. O conforto, né? O conforto. O desconforto, né? Não é nem o conforto, é o desconforto. Porque o ponto é esse, né? Qualquer moto vai para qualquer lugar do mundo, mas não qualquer motociclista. Eu digo assim, pessoal, mas é sério? Fala, tem pessoas rodando o mundo de bicicleta. Não tem. Que não tem um cavalo, um HP de potência. Né? Então, qualquer moto vai. No caso das viagens que eu faço, para que fique um grupo mais uniforme, porque assim, qualquer moto vai para qualquer lugar, mas eu formar um grupo de viagem, um vai com uma
Harley Davidson 1.600 cilindrada, outro com uma BMW 1.250 e um cara com uma Pop 100. Não vai dar certo. É muita diferença. Não vai acompanhar, né? Então, dentro dos meus tours, aí eu defino. São motos acima de 500 cilindradas. Tá. Quando é uma viagem para o Atacama, que vai ter altitude, sim, se for uma moto com injeção eletrônica, pode ser antiga, não tem problema. Mas se é uma moto antiga carburada, não, porque vai dar problema na altitude, a falta de oxigênio, a moto carburada, se não tiver reloginho, vai dar problema. Então, no caso do mototurismo, dos grupos que eu levo, eu coloco algumas regras que é para poder equalizar um pouco, né? Isso no mototurismo. Mas uma coisa é fato, né? De repente, quem estiver aí nos assistindo depois, fala, poxa, eu tenho uma moto 125 e sempre tive esse sonho de conhecer o deserto do Atacama. Eu acho que não dá. Dá. Com certeza dá. É só a moto estar legal, manutenção bacana, a pessoa saber que vai levar um tempo maior, a moto vai cansar, mas se ela se sentir de fato preparada e fizer a lição de casa, ela vai tranquilamente. A questão da manutenção da moto, você dá umas dicas antes, porque assim, às vezes o cara acha que a moto dele levou numa pessoa não tão especializada, né? Levei aqui na rua de baixo e tal. Você não checa nada. Você fala, ele assina um termo que ele é responsável. Ele é responsável pelo equipamento. Como eu também não sou um cara que manjo de mecânica, sim, a recomendação que eu dou é muito simples. Você tem que levar numa oficina de confiança, tá? E você faz um checklist para ele. E você vai ter que falar o seguinte, olha, você vai rodar X mil quilômetros com essa moto e para a região que você vai enfrentar altitude, variações de temperatura e tem que fazer uma revisão completa, né? Porque essa questão que você me perguntou, mas qual que é a melhor moto mais adequada? E a gente até brinca, Cadão, qual que é a melhor moto para fazer uma viagem? Meu amigo, a que você tem na garagem da sua casa. Se é essa que você tem agora, é com ela. Porque às vezes a pessoa fica preocupada, tem que trocar a moto. Aí ele troca a moto, aí ele gastou toda a grana, tem uma moto bacana, mas não tem mais o dinheiro. Não vou. Então é o seguinte, se o cara tem que decidir entre uma coisa ou outra, pega a motinha que ele tem, a motinha tá bem cuidada, tá bem conservadinha, faz uma revisão bonitinha, troca, deixa ela teteinha. E aí pega aquele dinheirinho que ele ia trocar a moto e sai para viajar. Cada um, por exemplo, assim, o iniciante, vai eu aqui, eu não tenho nem carta de moto, mas eu tenho um sonho de ter uma moto, eu sei que eu vou ter. Só que eu brinco com meu filho, é uma Harley Davidson que eu quero. Mas todo mundo sonha com uma Harley. Esse iniciante aqui, qual o conselho que você daria? Falou, Cadão, acha legal, tô assistindo. Vamos ver que eu rodei, fiz viagenzinhas de 200, 400 quilômetros, fim de semana, aí durante um tempo. Acredito que eu não esteja preparado ainda, mas eu sou iniciante. Falou, Cadão, quando que eu vou poder ingressar aí no teu... Eu acho que não dá para decidir um tempo exato, porque cada pessoa tem o seu time, né? Mas a localização, você falou, você está começando, então eu vou ter uma turma... Você tem uma turma para iniciante? Não sei se é uma ideia. Não pelo seguinte, porque hoje em dia... eu já quase que não faço mais viagem de moto pelo Brasil por falta de agenda mesmo. Então, todas as viagens que eu faço são viagens muito longas. Muito longas. 6 mil quilômetros, 7 mil quilômetros, 12 mil quilômetros. Então, acaba não se encaixando. Mas também tem que ser o piloto super experiente? Às vezes, não. Aquele piloto muito experiente, com muito excesso de confiança, coisa e tal, às vezes dá mais trabalho do que um piloto iniciante. Eu acho que o que seria o grande segredo, Márcio? A pessoa já está se sentindo confortável, máquina e equipamento. É que nem quando a gente tira a carta de carro, né? A gente tira a carta de carro, aí depois já vai dirigir, é tudo muito mecânico, né? Eu tenho que pisar na embreagem agora, deixa eu olhar aqui para pôr assim. A coisa tá travada, né? Aquele medo na rua. Aí vai indo, daqui a pouco você tá primeiro, você nem olha mais pro campo. Você não é o expert, não é o super piloto, mas você se sente que você está mais habituado. Eu acho que na moto é igual. E assim, sempre uma pilotagem preventiva e defensiva, né? É você pilotar com muita atenção, porque a moto exige isso, Sim. né? Muita atenção. Então, eu vou dar um exemplo, que foi muito legal até. Eu fiz uma viagem para o Ushuaia ano passado. E foi uma pessoa, uma mulher, que até comemorou o aniversário dela de 53 anos durante a viagem. Pô, que bacana. Ela nunca
teve moto, nunca teve carta de moto. Ela começou a andar de moto há 2 anos. Ela resolveu com 51 anos de idade que ela queria aprender de moto e quem sabe viajar de moto. Foi, tirou carta de moto, foi treinando. Então, não é uma motociclista experiente em termos de quantidade de viagem, mas se sentia segura. O ano retrasado foi viajar para Atacama, foi e voltou tudo bem. Bacana, e parabéns. O ano passado foi para o Ushuaia comigo. Fez 2 viagens super desafiantes. Então, se for olhar, quando ela me procurou para ir para o Ushuaia, falou, olha, Cadão, eu tenho moto só X tempo. Eu falei, vixe Maria, já quer ir para o Ushuaia. Mas daí ela começou a falar, olha, mas aqui no Brasil eu já fui, nesse curto tempo, pô, já fui para cá, eu já fui para lá, já viajei para cá, já viajei para lá. Opa. E aí você vai sondar, né? Fui dar uma olhada nas redes sociais dela, realmente tinha foto, ela viajando tudo que é lugar. E ela falou, eu já fui para Atacama, tinha lá um monte de foto dela na Atacama. Eu falei, caramba, então ela... Então essa vem. O tempo de pilotagem ela é curto, mas ela já adquiriu uma experiência, ela já se sente segura. E foi, voltou, pilota muito bem. Eu acho isso importante. Agora, e o garupa? Você assim, olha, nunca foi, viajou pouco, não sei se é tão desconfortável em 2 pessoas, a questão de segurança também, você também aconselha, desaconselha? Aí também cada caso é um caso. Às vezes o que acontece? Então, por exemplo, um cenário, o cara acabou de comprar uma moto, tem pouca habilidade. A esposa nunca viajou de moto na vida, não fez uma viagem de 100 quilômetros sequer. Porque... eu quero ir para o Atacama porque deve ser lindo. É lindo, mas, meu Deus, vocês não estão preparados. O cara já anda de moto há muito tempo, está acostumado, mas a esposa nunca viajou de moto, quer ir pela primeira vez. No caso do mototurismo, Márcio, ainda até daria certo, porque você a gente leva carro de apoio. Isso aí é entendeu? Legal. Então, assim, ela fala assim, olha, minha esposa quer ir, ela não sabe se ela vai aguentar. Tá bom, pode vir, se ela não aguentar, vai para o carro de apoio um período. Mas se não tivesse carro de apoio, seria um risco, vai ter que aguentar na marra. Então, quando é uma situação, eu falo, beleza, você não quer... Pega um final de semana, faz uma viagem com ela de 300 quilômetros, que seja, pelo menos para ela sentir. Até não só se ela vai aguentar fisicamente. Será que ela vai gostar mesmo? Pegar a estrada, vai pegar uma chuva aí no meio do caminho, vai passar um frio. Porque moto é isso, né? Sim. Se a gente for pensar, a moto talvez seja o meio de transporte mais desconfortável que existe. Elas são lindas, né? Sim. Quando nova, né? Mas só que não... né? Eu brinco com o pessoal. Quando o pessoal me procura para fazer uma viagem, eu falo, olha, pessoal... Os lugares são lindos, os lugares são maravilhosos, mas tem aquele papo da expectativa e realidade. Para chegar nesse lugar maravilhoso, tem dia que a gente vai andar 700 quilômetros, tem dia que vai passar frio pra caramba, vai pegar chuva, vai passar por lugares feios, vai pegar estrada esburacada. Vai ter momentos que a gente vai parar no posto de gasolina e você vai olhar para a moto e vai falar, meu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Que furada que eu fui entrar, né? Mas, se o cara tiver paciência... Como eu falei no começo, tudo antes de melhorar pior. Então, para o cara colher os frutos, ele vai ter que passar por aquelas dificuldades e vai chegar uma hora que o cara vê aquele lugar maravilhoso que vai literalmente arrancar lágrimas do olho do cara, o cara vai falar, graças a Deus que eu estou aqui. Né? Então, viajar de moto, principalmente longa, é uma questão de perseverança também. O cara tem que saber que nem tudo é flores, vai cansar, vai doer as costas, vai doer o braço, vai doer a bunda e vai passar frio, mas no final o cara volta com um sorriso aqui na orelha. Por quê? Porque a moto tem essa questão emocional, né? A sensação de liberdade. Você vê uma coisa engraçada. Hoje em dia, né? A maioria dos meus clientes, se eu for traçar uma média, a maioria dos meus clientes estão na faixa dos 55 aos 70 anos. Bacana. Tá? Porque são pessoas que trabalharam muito, ralaram. Sim, e muitos hoje... estão indo viajar a primeira vez. E não só porque alcançaram uma liberdade financeira, mas por isso mesmo, cara, passei minha vida inteira me matando e trabalhando, agora eu estou envelhecendo. Agora eu preciso realizar meus sonhos, eu quero viver essa experiência, então se permitindo a se aventurar, né? A viver uma experiência, ele sabe que não vai ser fácil, então isso é muito legal, cara, isso é muito legal. E você também sabe as melhores épocas para se viajar também, não é... O cara me liga, vamos em janeiro, vamos em fevereiro, não, tem uma... Tem, e a melhor época tem muito a ver com isso também, né, mas assim, de o cara poder... ter a melhor experiência. Então, por exemplo, Cadão, vamos em julho para o Ushuaia? Cara,
Você está preparado para pegar menos 20, menos 25 graus, Puta. ficar preso na estrada com neve, Puta, rodovia bloqueada e não poder chegar lá? E essa questão, mas assim, por isso que eu falei, né? A importância de a gente estudar o local. Vou pegar o Peru como exemplo, de novo. Diferentemente da maioria dos países no mundo inteiro, no Peru, dependendo do que se pretende fazer, a época de verão é baixa temporada. No mundo inteiro, verão é sinônimo de alta temporada. Sim, né? sim. No Lá Peru, por quê? Machu Picchu, que é uma das sete maravilhas do mundo. E todo mundo, e realmente é um lugar assim, maravilhoso, é mágico, cara, é uma coisa indescritível você chegar naquele lugar. Então, muitas pessoas que vão viajar para o Peru querem conhecer Machu Picchu. Claro. Né? E o que acontece? Na época de verão, chove muito, porque Machu Picchu está numa posição do Peru ali que já pega uma região da floresta amazônica, chove demais. Normalmente, em janeiro, o parque fica o mês inteiro fechado. Tá. Então, se a pessoa não se informa, verãozão, vou viajar para o Peru. Chega lá, vou fazer o passeio para Machu Picchu. Meu amigo, não está tendo passeio, o parque está fechado, porque essa época chove muito. Pô, mas eu estou vindo no verão, alta temporada. Pois é, aqui não é alta temporada nessa época. Né? Caramba. Os melhores meses, por exemplo, para você ir para o Peru é agosto e setembro, que é um mês seco, chove quase nada, temperatura agradável. Então, isso que você tocou, mas é muito importante. Você estudar. Agora, por exemplo, a pessoa não vai de moto, ele sonha ver neve. Então, você viajar em julho para o Ushuaia, que vai chegar lá de avião, é muito legal. Mas de moto, não. Então, por isso que é importante. Como que vai viajar, de que forma que vai viajar. Então, o universo do mototurismo, do motociclismo, é muito diferente. Tem as suas particularidades em relação a viajar de carro, viajar de avião. Muda bastante. Você falou uma coisa importante com relação à idade, né, das pessoas que estão praticando aí o mototurismo. Mas, assim, a questão física conta, cara? Conta. Você fala, olha, né, é lógico, a gente não vai pedir um exame médico do cara, mas, assim, você dá uma... Eu tento, assim, principalmente você quando toma algum remédio, alguma coisa ou não? Não precisa, tá? Tá. Mas conta assim, Márcio. A pessoa tem que ser um atleta, tem que estar com tudo em dia, fazendo... Não precisa. Não precisa. Mas, ela estando com a condição física melhor, ela vai sofrer menos, tá? Vai sentir menos dor no braço, menos dor nas pernas, menos dor na coluna. Região de altitude judia. Né? Então, se a pessoa tem uma boa condição física, ela vai sentir menos impacto. Tá? Se a pessoa já tem um problema cardiorrespiratório, cardiovascular, né? Se a pessoa está muito acima do peso, isso vai judiar dela na região de altitude. De pessoas de 55 para cima, né? Que geralmente... Que nem, por exemplo, região de altitude, uma mulher grávida só pode ir para uma região de altitude acima dos 3.000 metros se o médico atestar. Não tem risco de vida, mas a pessoa vai passar muito mal, vai acabar não aproveitando a viagem. Então, a condição física ajuda. Então, quando vai viajar, tipo, a pessoa vai viajar comigo. Eu não vou pedir exame médico, nada. Mas daí eu vou falar assim, bom, legal. A viagem para Atacama é região de altitude. Você tem algum problema respiratório? Eu tenho, que nem já teve caso que a esposa tinha asma. Falei, olha, eu não sou médico, não sou eu que vou falar. Mas se tem asma e vai para uma região de altitude, em um lugar seco, conversa com o médico para ver se o médico dela concorda e libera. Não sou eu que vou falar, porque eu não sou médico. Mas eu já faço essas orientações para a pessoa não ter surpresa. Tá? A pessoa... Então, às vezes, tem pessoas que moram no Nordeste e querem viajar para o Ushuaia. Eu falo, olha, você já viajou para regiões frias? Né? Porque cara está acostumado com muito calor. Você se sente preparado, né? Porque para quem mora lá no Nordeste, pegar um dia com 10 graus positivo, o cara morre. Boa. A gente foi para o Ushuaia em novembro, nevou lá. Deu menos 3 graus um dia. Então, você tenta preparar para a pessoa... Porque é muito ser humano, né? Ele só olha o glamour da coisa do lado positivo. Sim. Né? Mas você tem o lado também desafiador do negócio, para chegar até a premiação. Você tem uma preferência, cara, do Peru ou Atacama?
Assim, Olha, puxa, cada um tem. É muito peculiar, viu, Marcinho? Cada um tem suas belezas. A Patagônia tem seus desafios, suas belezas. O deserto do Atacama também é maravilhoso. Peru é um país incrível, tá? Eu gosto de todos, né? E a Argentina, por mudanças que houve na economia, a Argentina, do ano passado para cá, vem se tornando um país muito caro. Muito caro. Mudou radicalmente. E aí até tenho usado bastante o Peru aqui como exemplo, porque está tendo um aumento de demanda absurdo de pessoas querendo viajar para o Peru. E o Peru é um país desafiador, questão de altitude, mas o Peru é um país muito interessante, porque, principalmente numa viagem de moto, você tem mudanças de cenários muito grandes, né? Essa questão que a gente falou do estudar o país e conhecer, né? E por que o Peru tem essas mudanças? No planeta existem 122 tipos de biodiversidades diferentes, né? Biodiversidades envolvendo a natureza, região disso, região daquilo, floresta tropical, floresta assim, cerrada, enfim, 122 tipos. No Peru, a gente encontra 87 tipos de biodiversidade. É o país que tem a maior biodiversidade do planeta. Que legal. Então, legal, poxa, mas eu não sou biólogo. Eu sou biólogo. O que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, isso vai refletir o que numa viagem de moto? Visuais maravilhosos. Uma hora você está numa região de mata, de floresta amazônica, uma hora você está na região de altiplano andino, na cordilheira, uma hora você está numa região árida, o Peru tem deserto de Nazca, daqui a pouco você está andando margeando o Pacífico, daqui a pouco você está nos 4.000 metros de altitude. Você vai se imaginando vários cenários e filmes, né? Lagos, cachoeiras. Então, é muito legal, por isso que é bacana, de novo, você conhecer as características, né? Então, hoje em dia, eu diria assim, na América do Sul, o Peru oferece uma diversidade muito grande, mas a Argentina é maravilhoso, o Chile é maravilhoso, o Uruguai é um país bacana, mas para motociclismo é um país muito plano, não tem aquelas estradas maravilhosas, né? A Bolívia tem suas belezas, mas, por outro lado, é um país complicado em vários outros aspectos, policial, enfim, tem suas dificuldades, né? Cadão, e no Brasil, você recomenda quem? Eu estou começando aqui, fala, Marcinho, vai para tal lugar. Começa nesse local. Olha, assim, principalmente para quem está mais aqui nessa região sudeste, centro-oeste, eu sempre recomendo muito o que eu chamo de serras do sul do Brasil, que tem várias serras que são assim muito desejadas para o motociclismo. É ir conhecer a Serra da Graciosa, que sai ali de Curitiba e desce ali para Morretes, para Antonina, conhecer a Serra do Rastro, em Santa Catarina, que é maravilhosa, conhecer a região dos cânions ali no Rio Grande do Sul, conhecer, o que mais que a gente vai ter aí? Morro do Campestre, Serra da Rocinha. Então tem um circuito aí de serras pelo sul que é muito legal. E o que é bacana do sul, né? Uma cultura muito rica, mas isso a gente encontra no Brasil inteiro. Sim. Uma culinária muito legal e estradas boas. Um outro roteiro, eu acho muito legal também, Estrada Real, que vai pegar Minas Gerais, São Paulo e Rio, mas é mais Minas Gerais. Também é um mergulho na história, estradinhas vicinais gostosas, culinária mineira, não precisa nem falar, né? Sim. Então, assim, são destino bacana, porque assim, como eu falei, a viagem da moto, ela tem que ter conciliar o local com a jornada, né? Que nem uma vez vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Uma vez eu levei um grupo de moto para Bonito, Mato Grosso do Sul. Pô. Nossa, maravilhoso o lugar. Bonito, tinha que chamar lindo, é claro. Só que o caminho ruim. Só autoestrada duplicada, muito caminhão, muito trânsito. Então, a ida e a volta foi muito chata. Muito chata. O local... Quando chegou lá foi legal, mas o chegar... Então, assim, um lugar maravilhoso, mas aí eu nunca mais fiz grupo para lá, porque eu falei, Bonito, acho que é melhor ir de carro e acho que de avião é melhor ainda. Não é uma viagem interessante, pelo menos saindo daqui, né? Pode ser que vindo de outros estados tem estradas mais bonitas, mas saindo daqui de São Paulo vai para lá, o caminho é muito chato, o caminho é muito ruim. Então, Estrada Real, a gente tem muitas estradas gostosas para ir passando pelas cidades, e sul do Brasil, né? Recentemente eu fui dar uma explorada ali em Goiás,
fui ali para o Tocantins, lugares maravilhosos, Chapada dos Veadeiros, Pirinópolis, Goiás Velho, lugares lindos, fantásticos. Mas o sair daqui de São Paulo até chegar também em Goiás... É chato. Autoestrada, rodovia ruim. Depois lá, para rodar, foi gostoso. Então, isso que às vezes pega um pouco. Não, legal, legal. E de comida, assim, você que já deu uma aula aqui de viagem, aqui, precisa andar mais cadão aqui, viu? Comida exótica, cara, teve, assim, alguma... Ah, tem. Sempre tem. O pessoal, pô, como, não como, isso é para comer, não tem uma... Tem. Tem comidas exóticas, mas que a maioria das pessoas experimentam, e tem comidas exóticas que elas são estranhas. Vou dar 2 exemplos. No sul da Patagônia, no Chile, mas principalmente lá no sul da Patagônia, Ushuaia, aquela região, tem uma iguaria do mar, que é o tal da centoia. O que é a centoia? Um peixe. É um caranguejo gigante. É um caranguejão desse tamanho. O bicho é uma bitela. Dá para 5 pessoas fora. Roda, cara. É muito grande. Então, ela é uma coisa exótica. E a maioria dos restaurantes lá que servem a centoia, as centoias ficam nos aquários, elas estão lá vivona, mexendo, e aí você vai escolher uma menor, uma maior, dependendo de quantas pessoas estão. Aí eles vão levar na hora na cozinha e já e prepara na hora e traz aquele bichão no prato, assim, cheio de perna de... É um prato exótico. Gosto de caranguejo. Se você for aqui no Nordeste comer um caranguejo, também. A carne é igual. É igual. Tá? É um prato exótico. Agora, no Peru, tem um prato exótico que é muito comum lá na cultura deles, que eu não tive coragem de comer ainda, por causa da forma que o prato é servido, e ninguém das viagens que eu fiz ainda experimentaram, que é o que eles chamam de cuy. O que é o cuy? É um porquinho da Índia. Eles comem muito no Peru. E esse cuy, eles pegam um porquinho inteiro... Mas não mostra ele vivo, não. Cara, mas ele vem no prato que parece que ele tá vivo. Né? Porque assa ele inteiro. Tadinho. Ele vem inteiro com a cabeça, com os dentinhos de fora, colinho. Caraca. Cara, é muito esquisito. Esse é exótico demais e é muito estranho. E sei lá se é gostoso. Dizem que é gostoso. Esse eu nunca tive coragem de experimentar, cara. Pô, manda cortar um pedacinho e manda, né, cara? Podia ser diferente, né? Tira o couro dele, corta a cabeça. Ô, Cardão, e superstição aí? Você tem alguma superstição aí de, sei lá, alguma coisa que você... Alguma coisa religiosa que você fala, olha, vamos sair, vamos... até porque a gente não sabe quem vai, né? Às vezes é evangélico, pessoas de outra religião, mas tem alguma... Olha, acho que superstição talvez não, né? É aquela coisa, dentro daquilo que eu acredito, né? Eu tenho eu me identifico muito com a doutrina espírita kardecista, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu acho muito importante a gente sempre respeitar as escolhas dos outros, né? Poxa, eu sou, sei lá, eu acho... Tem uns absurdos, né? De repente o cara é corintiano, o outro é palmeirense. E ele se mata. Os caras vão no estádio, esse cara é gente boa, são pais de família, mas por causa de uma questão de time de futebol, se trombam na saída do estádio, se pegam, trocam porrada. Não estão respeitando. Sabe? Uma coisa... Pô, o que tem? O cara quer torcer para A, o outro quer torcer para B. Então a gente vê hoje muita intolerância, né? Religiosa, no futebol, política, essa polarização política, né? Mas ali apaga tudo, né? Então, quantas famílias, amigos, primos, irmãos que brigaram e perderam até amizade por questão política. Então eu sou uma pessoa que respeito muito. Então, dentro daquilo que eu acredito, o que eu penso, né? Não seria uma posição conformista, Márcio, mas até pela questão kardecista, a gente está aqui nesse mundo, né? A gente está numa passagem apenas para a gente poder evoluir e cada um vai passar por aquilo que veio para passar, né? Então, o que eu sempre falo, porque numa viagem de moto, eu não vou dizer que é uma superstição, mas o que eu mais cuido? Mais importante do que orientar o pessoal na preparação da moto, da bagagem, o roteiro do hotel. Para a viagem ser de sucesso, é você conseguir reunir
16, 18, 20 pessoas que nunca se viram na vida, que vão ficar 20 dias juntos. E ser um ambiente legal. Porque eu sempre falo, pessoal, o seguinte, na minha opinião, só tem duas coisas que estragam uma viagem de moto em grupo. Se acontecer algum acidente, claro, você vai tomar todo o cuidado, vai conduzir o grupo com cuidado, né, aquela coisa toda. E ainda assim pode acontecer uma fatalidade. E a outra coisa é quando o ambiente... Não está legal. Né, usando o termo aqui do interior, meu Jean, quando azeda o pé do frango. Azedou o pé do frango, ia ficar aquela situação chata, grupo de vídeo. Né? Então, isso é muito ruim. Então, a coisa que eu mais prezo durante a viagem, mais tomo cuidado, é para manter esse clima. E por mais que eu me esforce, não depende só de mim. Então, o que eu faço? Cara, se eu vou reservar hotel numa cidade e não tem hotel para todo mundo, eu vou procurar outro. Por quê? Ah, não, pessoal, eu vou ter que pôr em 2 hotéis. Vai um grupo para cá, outro para lá, você já começa a criar divisões, já começa a criar panelas. É complicado. Né? Ah, cada um, quando você leva grupo, por que você não leva um guia a mais e divide em 2 grupos para ficar mais fácil? Não. Porque você vai criar panela. Então, por exemplo, chegou no hotel, podia falar, pessoal, agora chegamos aqui no hotel, o resto do dia é livre para cada um. Não, o cara vai chegar lá, o que eu faço? Não, às vezes tem pessoa que não quer ir, quer dizer, meu, pessoal, 15 minutos aqui na recepção, vamos sair, tem um bar da hora aqui, vamos lá fazer um happy hour. Cara, às vezes eu tô morto, por mim eu queria cair na cama. Não, mas tem que manter esse pessoal. Porque é o seguinte, eu tô trabalhando, eu não posso ter cansado. Claro. O cara tá viajando, realizando o sonho dele. O cara tá em êxtase, tem que levar ele para passear. Então, o que eu converso? Quando eu faço o briefing com o pessoal, antes da viagem, moto, preparação, equipamento. Quando a gente está na noite anterior no hotel, todo mundo junto, o que eu mais converso com as pessoas é o seguinte, pessoal, chegamos até aqui. Cada um sabe a quantidade de dias que vai ficar fora, se vai deixar problemas no serviço, a esposa que ficou em casa, saudade do cachorro, sabe quantos quilômetros vai rodar. Eu falei sobre o desafio para todo mundo. Então, agora é relaxar, pessoal. E o seguinte, respeito com cada um. Se você se estressar durante a viagem, ninguém aqui tem nada a ver com seus problemas. Então, eu cobro muito do pessoal o quê? Educação, generosidade, respeito pelas pessoas, para que realmente tenha esse clima. E por isso que tem dado certo, né, cara? Tem dado certo, cara. Eu acho que a sua liderança é muito bacana, né? Eu já te conheço, não vou nem falar da sua liderança. Gente, a gente está chegando no final, né? Tenho certeza. Passa rápido. Passa muito rápido. Eu queria falar pro pessoal aqui. Eu me senti numa viagem com ele aqui. Ele falando, eu falei, me imaginando lá. Gente, olha, muito legal receber o Cado, independente da nossa amizade. Foi um podcast que eu tenho certeza um dos melhores que eu pude realizar, buscando que ele, sabe, contasse o máximo sobre que negócio é esse dele, né? E agora o Cado vai fazer as ponderações aí, redes sociais, onde você acha o Cado, tá com dúvida? Ele vai deixar o telefone. É com você, Cadão. Vamos lá. Hoje, a principal rede social que eu utilizo é o Instagram. Então, eu estou lá no Instagram como @Cado, né, C-A-D-O, Cado Gomes, on road, né, R-O-A-D. Então, é Cado Gomes na estrada. Cado Gomes on road. No YouTube, eu estou lá como youtube.com/Cado Gomes. E assim, mais do que todas as dicas que eu dou lá sobre roteiros, sobre viagens, o que eu recomendo, né, vocês seguirem, porque o que eu mais procuro fazer lá é transmitir inspiração, né? Mostrar viagem, depoimento de pessoas, mostrar lugares maravilhosos, justamente para que cada um possa se inspirar, né, e realmente criar coragem e partir aí para a realização do sonho. Mas dá medo, uma viagem longa. Meu, na dúvida, vai com medo mesmo. Né? Eu sempre brinco com o pessoal o seguinte, eu talvez tenha tomado algumas decisões na minha vida por vencer medos. O medo é importante, mas o medo ele é o maior bloqueador, ele é o maior inimigo dos sonhos. E eu uma vez vi uma frase que também mexeu muito comigo, que é o seguinte, tudo que você quer está do outro lado do medo. E eu até
Tatuei essa frase aqui para nunca mais esquecer. Então é isso, pessoal. Me siga, fico à disposição. Lá no meu Instagram, até para ficar mais fácil, entrou na minha bio, tem meu contato, tem meu WhatsApp, tem meu telefone, tá tudo lá. E se um dia eu puder, né, de alguma forma, inspirar vocês a realizar um sonho... Já né? inspirou, pô. Bom, é isso. Muito obrigado. Pô, então vocês façam igual eu vou fazer. Eu vou me candidatar no carro de apoio. Boa, vamos embora. Filmar. Gente, terminando mais um Café com o Chefão. Tenho certeza que a gente vai soltar esse vídeo com as histórias do Cado e a gente vai continuar, com certeza. Eu queria aproveitar para estender aqui, o Cado está aqui, mandar um abraço pro irmão dele, que eu adoro muito, é o Luizão. Mandar um abraço pro João do Bar, que faz tempo que eu não vejo, pra dona Tereza e pra irmã dele, Vera. Um abraço para todos aí, gente. Foi ótimo receber seu irmão aqui e relembrar algumas histórias. Obrigado, Marcinho. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.